lá em Filoteia a gente encontra, né, a frase, olha, para ser santo a gente precisa de direção espiritual. E aí São Francisco de Sales diz, não precisa, mas é bem mais fácil. Né? Então ele pondera isso. Então, a direção espiritual tem a ver, de fato, com a nossa santificação, né? Com conseguir, de fato, progredir, né? na via espiritual para agradar de modo mais perfeito ao nosso Senhor. Né? Talvez a grande diferenciação hoje em dia, né? Fugir dessa dimensão simplesmente de salvar-se para, de fato, santificar-se. Né? Tem aí uma diferença muito grande. Né? A maioria das pessoas, quando muitos se salvarão por pura misericórdia, por pura graça de Deus, mas, de fato, a santidade de vida, este já é um percurso para quem, de fato, faz uma experiência mais profunda de Deus. Né? Então, a direção espiritual tende a essa ajuda, a caminhar junto com esta pessoa para poder ver, entender, né, interpretar justamente a vontade de Deus para aquela pessoa. E talvez aqui a grande diferença, de fato, entre uma terapia e uma direção espiritual é que na direção espiritual, aquele que se coloca diante do dirigido precisa ser mestre daquilo que fala, né? Precisa, de fato, ser testemunho daquilo que vive, né? Então, precisa ter ali um olhar de prudência, ser de fato uma pessoa de oração, ter intimidade com Deus. Então, de tudo aquilo que ele fala, ele precisa ser portador em primeira pessoa daquela realidade, né? Ou seja, o padre que vai fazer a direção espiritual, ele precisa estar vivenciando de fato tudo aquilo que ele está falando para o seu dirigido. Exato. E primeiro, né, ao menos na minha concepção, né, é inconcebível ser diretor sem primeira pessoa ser dirigido, né, sem confiar a sua própria alma também a outra pessoa que possa lhe ajudar, né, a discernir a vontade de Deus, a progredir, a caminhar, a poder olhar a sua vida espiritual, né, não a partir somente da sua autorreferência, né? O nosso problema é que muitas vezes nós olhamos tudo pela nossa autorreferência. Nós precisamos olhar, na verdade, a partir do olhar de Deus sobre nós. E é a pessoa de fora, de fato, que pode fazer isso.